O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São João da Cruz. Hoje fazem 430 anos que São João da Cruz faleceu e foi para o céu. E é um grande santo da história da igreja, porque foi ele quem, junto com Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, empreendeu um grande movimento espiritual, a reforma do espírito carmelita na igreja. Ele era um padre carmelita. E junto com Santa Teresa, alguns anos depois dela, ele a conhece e empreende então a reforma desse espírito dentro da igreja, a vida carmelita. São João da Cruz tem uma história muito interessante que vale a pena ser conhecida, tem bastante coisa na internet sobre ele. É um santo muito místico e de uma doutrina espiritual bastante elevada, às vezes um pouco difícil de entender alguns escritos dele, porque ele foi um grande poeta. Ele é espanhol e na Espanha, na Europa, se estuda São João da Cruz na própria literatura. Tão elegante ele era, nos seus poemas, nos quais ele relata e mostra toda a dinâmica espiritual da nossa alma através de imagens muito vivas e bonitas. Mas o pai de São João da Cruz era um homem extremamente rico, a mãe extremamente pobre. E aí o pai quis casar com a mãe, e a família do pai dele então o deserdou para que esse casamento acontecesse. E o pai aceitou então uma vida de extrema pobreza e trabalho. Se eu não me engano, o pai dele era sapateiro, alfaiate ou algo assim, precisou ser, para sustentar a esposa e os filhos, porque a família assim virou as costas mesmo para ele. E aí então São João da Cruz vai viver uma vida muito sofrida junto com seus irmãozinhos. Alguns morrem de fome e de inanição, porque ele perde o pai muito novinho, fica ele um tanto de menino. E mesmo assim, a família paterna nunca os acolheu. Então a mãe dele foi uma mulher muito sofrida. Mas disso São João da Cruz aprendeu algo possivelmente que o marcou, vindo do pai, a renúncia e o quanto Deus vale. Porque ele teve um grande exemplo do quanto um homem é capaz de amar uma mulher, Um homem nobre dos palácios, ter que aprender os serviços mais humildes e viver uma vida quase que miserável por amor a uma mulher. E foi assim que o pai de São João da Cruz viveu, Então ele carregou consigo essa marca que o amor exige profundas renúncias. E ele desde cedo muito inclinado à fé, à devoção, um rapazinho muito piedoso, muito próximo da mãe, foi fazer aquilo que à época fosse ou pudesse ser chamado de um curso de enfermagem para cuidar dos doentes e ajudar a mãe a sustentar a casa. Uma vez que nesse período ele já tinha perdido alguns irmãozinhos de doenças que tinham a ver com a falta de alimentação. Ele mesmo foi muito raquítico. Quando ele conhece Santa Teresa d'Ávila e ajuda a fazer a reforma do Carmelo, vai ele e outro padre, e Santa Teresa escreve assim: tanto pedi a Deus ajuda e ele me mandou 1,5 padre. Um padre era o outro, meio era ele, que ele era uma tampinha, possivelmente porque comeu pouco a vida toda, Foi muito fraquinho mesmo.
E nesse caminho, então, de ser como que um enfermeiro, sempre muito dado à igreja, foi sacristão, se tornou padre, um padre carmelita. Mas ele queria algo um tanto quanto mais radical ou austero para a própria vida, quis ser monge, e a providência de Deus agiu nessa boa vontade dele, fez ele conhecer Santa Teresa, que há alguns anos tinha começado um novo estilo de Carmelo. Eles ficam amigos, brota disso uma amizade espiritual muito profunda. E ela diz então para ele: eu acho que você não precisava ir ser monge lá, o que você quer viver eu também acredito, por que você não inicia isso? Seja o primeiro daquilo que você está enxergando. E ele foi então um grande iniciador entre os padres carmelitas de uma vida um tanto quanto mais renovada à época, né, e mais profunda. E alcançou altos graus de santidade, de mística, junto com Santa Teresa de Jesus. E São João da Cruz vai nos ensinar então um pouco desse evangelho de hoje, esse mudar de opinião, que é a questão do evangelho, é a conversão, o mudar de opinião. Não quero, mas acabo indo, digo que vou, mas não vou. É preciso mudar de opinião, fazer essa conversão interior a Deus, superando, num primeiro momento aqui, o evangelho vai nos ajudar a entender, superando os nossos apegos, né, e os nossos vícios sensíveis. Por que esse primeiro filho aqui vai dizer, quando o pai diz: filho, vai trabalhar na vinha hoje? E essa vinha é duas coisas. A vinha é a igreja, o reino de Deus, as boas obras para o próximo, mas essa vinha também é o meu coração. Por que a gente diz não a Deus? Deus nos convida hoje a trabalhar para o mundo, para o próximo e para nós mesmos. A vinha interior, a santidade interior. E o que a gente responde para Deus? Não quero. E por que eu não quero? Porque ainda somos apegados, não é isso? Está calor, está frio, não como ervilha, não gosto do fulano, me magoou, me feriu, estou cansado, não é hoje, não entendo. Então esse não que brota de uma vida ainda na nossa sensibilidade um tanto quanto desordenada e que precisa ser purificada, senão a gente não vai para a vinha. Mas aí diz que esse primeiro filho aqui mudou de ideia. É a graça da conversão, é a graça daquilo que São João da Cruz vai chamar dentro da linguagem dele, a subida do Monte Carmelo. Subir o monte da santidade, o Carmelo de Deus, lá onde Elias restaurou o altar de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos o bem. A gente sabe que é bom, mas a gente não sente que é gostoso. Porque nem sempre o que é bom é gostoso. E quantas vezes isso tem determinado muito a nossa vida, o nosso sensível, não é isso? Os nossos apetites sensíveis, que vão nos amarrando e faz a gente dizer não a Deus. Mas o Evangelho, a graça e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, e aí olha só o que aconteceu. Depois, aquele que disse não quero, mudou de opinião e foi. Isso é um toque de Deus. Quantas coisas na sua vida, na minha vida, a gente não queria e hoje a gente vive. Deus o livre igreja, Deus o livre padre, você é doido, não sai daqui agora. Não é assim? Nunca leu uma página da Bíblia na vida, hoje escuta todo dia. Eu não quero, mas agora quero como nunca. Essa mudança, que é uma graça de Deus, mas que passa pelo nosso consentimento, pelo nosso trabalho interior, porque o nome disso é vinha, vai trabalhar. Ou seja, essa mudança é um trabalho, é uma cooperação entre eu e o Espírito Santo. Ir para essa vinha, para esse trabalho interior, que vai mudando os nossos gostos, até que uma hora aquilo que Deus pede, vai trabalhar na minha vinha. A gente fala, opa, que bom, estou muito honrado de ser chamado para isso. É a conversão interior que a gente precisa fazer na nossa vida. Aí Jesus vai dizer que existe um outro tipo de filho. Filho, vai trabalhar na minha vinha, ou seja, vai trabalhar na igreja, vai trabalhar para o mundo, vai fazer as boas obras e vai cuidar do seu próprio coração. O que ele respondeu? Sim, Senhor, claro que eu vou. Mas não foi. Ficou da boca para fora. Não deu o passo verdadeiro do cultivo das boas obras e da santidade pessoal. E aí Jesus coloca uma pergunta que chega a ser besta, né? O que vocês acham? Qual dos dois agradou, ou fez, né, a vontade do Pai? O que diz que não ia e foi, ou o que diz que ia e não foi? Aí todo mundo respondeu. O primeiro, que disse que não ia, mas mudou de opinião. E aí aqui, Jesus vai dar um pulo do gato mais uma vez,
sobretudo com os fariseus, os mestres da lei. E aqui Jesus vai falar de novo de João Batista e do batismo no Rio Jordão. Jesus de novo traz João Batista de modo inesperado para eles, para reafirmar o valor desse mudar de opinião, dessa conversão a Deus, que muitos daqueles homens religiosos que eram, nunca tinham vivido. Porque a religião, meus irmãos, é a coisa mais perigosa do mundo. Tem nada mais perigoso que religião, quando mal entendida, mal vivida. Não tem nada que deixe neurótico e meio maluco até um ser humano do que religião mal compreendida, mal pregada e mal vivida. Vamos voltar no tempo. 11 de setembro. Lembra dessa data? Uns aviões entrando dentro de uma torre lá nos Estados Unidos. Aquilo foi feito em nome do quê? De religião, de fé, de pregação sobre Deus. As coisas da fé mal compreendidas são perigosíssimas. A pessoa se torna um demônio de mal, frio, até um assassino. E ele jura por Deus que Deus é amigo dele e inimigo do cara que ele matou. Mas a religião mal compreendida também, e nós também temos esse outro avesso, que é a religião de uma misericórdia besta, fácil, mesquinha, de um relacionamento sem nada com Deus, onde Deus, sei lá, perdoa tudo, não exige nada, uma compreensão da misericórdia, do perdão, que nos mantém egoístas, preguiçosos, avarentos, melindrosos, que faz a gente se negar ao outro assim, sem nem sentir um pezinho na consciência. Então, se tem algo perigoso, é a religião quando mal vivida, mal compreendida, e quando no fundo a nossa religião nada mais é que uma projeção da minha própria cabeça. Porque é ou não é assim as pessoas da sua casa que não vêm à igreja? Eles não têm fé? Não, eles têm muita fé. Fé no quê? Fé neles. Quem é o Jesus do seu marido que não vem à missa? Quem é o Jesus da sua esposa que te dá trabalho para vir na igreja? Quem é o Jesus dos seus filhos que não sabe quando foi a última vez que fez o sinal da cruz e dorme com a namorada? Quem é o Jesus dele? Ele. Vai conversar com ele. Ele pinta um Jesus que nada mais é que ele. É ele do lado de fora. E isso é tão perigoso, meus irmãos. Quando Deus e Jesus é eu, do lado de fora. A gente coloca uma barba, um cabelo nele. E chama de Deus, chama de Jesus, as projeções do nosso egoísmo, as projeções da nossa miséria, da nossa violência ou preconceito. Então quem deu trabalho para Jesus aqui foram esses homens religiosos, que nunca tiveram essa mudança de opinião interior e que não aceitaram o batismo de João Batista. Aquele gesto público, onde pessoas muito pobres e pecadoras iam e entravam na água de um rio, expressando a Deus um desejo de uma mudança interior. E esses homens não deram um passo em direção a isso. Então aqui, olha, vamos entender agora a segunda camada da interpretação desse evangelho. Esses dois filhos, Jesus então dá o passo com eles. Quem mais agradou foi o que disse que não queria, mas acabou indo? Então deixa eu contar para vocês o que eu estou querendo dizer. Em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Quem são publicanos e prostitutas? Aqueles que por um bom tempo da vida disseram o que para Deus? Não quero, não vou, não gosto. Os pecadores que diziam não a Deus, mas que por causa de João Batista mudaram de opinião e foram onde não queriam ir. Onde é que eles não queriam ir? Para a conversão. Quando entram naquela água lá, quando diante de João Batista confessam os seus pecados, eles estão indo para essa vinha, que é entrar no povo de Deus, e estão indo para essa vinha que é entrar dentro do próprio coração. Eu não posso mais ser prostituta, eu não posso mais ser publicano, tem coisas que não me convêm mais, eu estou em desagrado de Deus. Mudaram de opinião, e eles os precedem no reino dos céus, porque apesar de terem sido prostitutas e ladrões, e enquanto ainda eram, o coração amoleceu um pouquinho. Já o de vocês, aí Jesus vai dizer, porque João Batista veio até vós, num caminho de justiça, mas vós não acreditastes nele.
Não mudastes de opinião. E aqui tem um ponto. Olha como Deus é misericordioso com você e comigo. Diz assim comigo: Deus é tão bom que Ele não me deu só os ouvidos, me deu os olhos. Acorda quem está do seu lado e fala assim: presta atenção que você já vai entender. Está tão dormindo que nem isso faz, né? Fala aí para quem está do lado: presta atenção que você já vai entender. Olha o que Jesus está dizendo aqui, meus queridos. Porque veio João até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Não acreditastes no quê? Na pregação. Ah, é muito duro, fala muito, grita que Deus o livre. Lá naquele deserto quente, quem é que aguenta ficar lá ouvindo aquele tanto de coisa, bate aquele sol. Ah, falou umas coisas, machucou a gente já nunca vai, o dia que vai para ficar tomando bambuzada dos outros, também não vou. Tá bom. Vocês não acreditaram em João Batista. O ouvidinho de menina não aguentou o tranco. Tá bom. Olha como Deus é misericordioso. Vós não acreditassem em João Batista. Certo? E ele está falando aqui com fariseus, mestres, doutores da lei. Porque quem faz abaixo-assinado para padre ir embora de paróquia não é o povão que está vindo, que está quebrado, não. É as véias e os velhos donos de igreja. É sempre assim. Que quer me dizer quantos minutos tem que ter a minha missa, o tamanho da minha homilia, o que eu falo, o que eu não falo. É sempre assim. Ó quem não acreditou. Ó quem fez pouco caso. Não é a galera virada no giraia. Ó quem fez pouco caso. Mas ó como Jesus é bom. Tá bom. Vocês não acreditaram nele, realmente. João Batista, o padre João Batista tem hora que ele é meio destemperado. Ele dá uns assim, acho que precisava tomar um calmantezinho. Vai ver que o time dele perdeu. Não tem sido o caso do meu, que vocês sabem que onde nós vai, nós ganha, né? Mas enfim. Vai ver que é isso, vamos dar um desconto. Tá bom. Tá bom. Não quer acreditar, realmente. Tem hora assim que, né? Muito tosco. Tá bom, mas vamos lá, vamos continuar. Ao contrário, os publicanos, as prostitutas creram nele. Mas tá bom. O problema está aqui agora, ó. Ouviu, não gostou. Já está errado, mas Deus é bom. Eu vou te dar um desconto. Vós, porém, mesmo vendo, mexe no si aí, mexe no zóio, no zóio. Deus não deu só a orelha, Deus deu o zóio, ó. Ouviram e não acreditaram, e eu vou dar um desconto, porque o padre João Batista pegou pesado demais. De fato, ele não precisava ter falado assim. Mas teve quem converteu com a mesma pancada, né? Mas tá. E vós mesmo vendo a mudança dos outros, não vos arrependestes para crer nele. E aqui vai queimar no inferno, porque Deus deu o ouvido e o olho. Tem que somar as duas coisas. Deus deu duas chances. Você não gostou do João Batista, no deserto, vestido com pele de bicho, só come mel e gafanhoto. É direito seu não gostar disso, não se identificar. O problema não é esse. O problema é que vocês viram, não só ouviram. Vocês ouviram uma pregação, não gostaram. Mas vocês viram que essa pregação mudou prostitutas e publicanos, e nada aconteceu dentro do seu coração. Meus irmãos, a nossa conversão, Deus é tão bom que Ele nos dá a orelha, o ouvido. Bate aí na sua. E se não bastar, Deus nos deu os olhos. Você pode não gostar do que escuta, mas não pode negar o que vê. E aqui está a condenação. Como aqui também está a oportunidade. Você não gosta do que escuta, mas quem sabe o que você vê te convença. Muitas prostitutas foram até João Batista, e pode ser que de início não gostassem do que escutavam, mas viam outras prostitutas mudando, então pelo que viam, começavam a abrir o ouvido. Pelo que viam. Porque quanto a fatos, não há argumentos. Mas olha a dureza do coração desses homens que se tinham, e eram, né, profundamente religiosos. Profundamente religiosos. Porque talvez, sei lá, isso é um outro perigo da religião. A gente vai ficando ruim. No fundo, a gente está torcendo para ninguém se converter, não. A gente quer ver as pessoas no inferno. Você já reparou isso? Como a gente tem dificuldade de se alegrar, pensa em uma pessoa que você tenha animosidade. Se você pudesse agarrar na goela dela, apertar até os olhos e saltar para fora, você fazia.
Pensa alguém que você não tolera o tom da voz da pessoa. Pensou? Pensou. Era para pensar num só. Tem gente que está pensando uns 15, está fazendo assim, ó. Pensa num só, poxa, não é possível que você tenha tanto inimigo assim. O que acontece muitas vezes quando pessoas que a gente tem birra começam a vir na igreja no grupo de oração? Todo mundo fica feliz, e a gente? A gente não. Vamos ver até onde vai esse negócio aí. Ele nunca me enganou. Tá lá porque tá sem homem, tá solteira. De que arrumar um, foge de novo. Nós somos assim. Gente, se a gente não cuida, a religião deixa a gente mal, torcendo pro diabo. Tem gente que vem na igreja, mas ela torce pro capeta ganhar o jogo. Porque a gente às vezes não quer. A gente às vezes não quer a graça, a gente quer vingança. Você já reparou isso? Que tem gente às vezes na nossa vida que a gente quer vingança, a gente quer o acerto de contas. Quantas vezes eu escuto isso em confissão? Padre, eu preciso confessar. Me deu um prazerzinho, me deu uma alegrada. O senhor ficou sabendo, né? Falei, fiquei. Eu confesso para o senhor que eu gostei. Desgraçada merece. Por quê? Ao ver prostitutas e publicanos não sentiram nada no coração, porque eles não queriam que a prostituta deixasse de ser prostituta. E talvez não queria que o publicano deixasse de ser publicano, eles estavam torcendo para continuar desse jeito, para a ira de Deus um dia vir e pá! Não é essa visão que muitos de nós temos, às vezes até com sofrimento? Isso é castigo. Será que é castigo? É castigo. Toma, vai, aprende, quem sabe agora. Tem gente torcendo para o mal, meus irmãos. Não é fácil ser misericordioso, não é. Todos nós temos muito mais tendência à justiça do que à misericórdia. E assim eram esses homens. E aqui esteve a condenação deles. Por quê? Deus até entende que o nosso ouvido não entenda no primeiro momento. Mas Deus não nos deu só os ouvidos, Deus nos deu os olhos. Eu estou ouvindo e estou vendo. Eu preciso juntar as duas coisas. E pode ser que a conversão de muitos de nós não foi 100% pelo ouvido. Da grande maioria das pessoas não é. A grande maioria das pessoas não é piedoso desde sempre. Isso existe. Tem gente que às vezes desde pequenininho é piedoso. Ele gosta de Deus. Ele gosta de igreja, ele gosta de reza, ele gosta de Jesus. Desde pequenininho. Aquela facilidade com essas coisas, né? A grande maioria das pessoas que hoje está com Deus é por causa do ouvido só? Não. É por causa dos olhos, de experiências. E aí você vai somando as coisas e muda de opinião. E vai para a vinha, para a vida cristã. Mas veja, queridos, você e eu temos ouvidos e temos olhos. E Deus é tão bom que deixa a sua conversão talvez ser 30% fruto do ouvido, 70% fruto do olho. Porque você está vendo. Agora, é pecado terrível se negar diante do que estamos vendo. Mas mãe, você não está vendo que isso me faz bem rezar esse tanto? Por que a senhora pega tanto no meu pé? A senhora não está vendo? Gente, como é feio lutar contra aquilo que estamos vendo. Se estamos vendo, a gente precisa acolher o que está vendo. E aí, quando a gente acolhe o que está vendo, até o ouvido escuta melhor aquilo que nunca escutou direito. Porque Deus, na sua misericórdia, nos permite somar essas duas possibilidades da vida. O ouvido e os olhos. Para quê, meus queridos? E aí disse Jesus, mesmo vendo, não vos arrependestes para crer nele. O que é crer em João Batista? Não é crer que ele existia, porque todo mundo estava vendo. O que é crer em João Batista? Crer em João Batista seria crer que eu deveria também, apesar de não ser uma prostituta, eu deveria também, apesar de não ser um publicano, ir lá naquele rio e lavar naquela água os meus pecados, que não é o pecado de uma prostituta. Faz aí o sinal da cruz e fala, graças a Deus não é meu caso, isso aí não é meu caso não. Graças a Deus, graças a Deus. Faz o sinal da cruz, tem gente me assustando, gente. Vou te dar uma chance, eu não quero ir embora com essa má impressão não. Fala assim, eu vou lá confessar os meus pecados. Fala para eu ouvir, fala, eu vou lá confessar meus pecados. Mas não é pecado de prostituta não. Faz assim comigo, graças a Deus, todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Ufa, ai que susto que eu levei. Fala, vou lá confessar os meus pecados. Apesar que não é pecado de publicano ladrão não.
Graças a Deus que não é. O senhor... Ah, bom, que susto que eu levei. Para crer nele, para crer nesse movimento interior. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus hoje, por intercessão de São João da Cruz, que Deus cure a nossa surdez, cure a nossa cegueira, e que a gente tenha a humildade de não se negar ao que estamos vendo. Se faz bem para tantas pessoas, se faz bem para o próximo, se faz bem para quem a gente nem imaginava que iria querer, prostituta e publicano, essas coisas precisam nos estimular a Deus, a virtude, a santidade, a conversão, a virtude do irmão, precisa nos provocar um pouco, não é? Precisa nos estimular um pouquinho. A gente não pode ser tão inerte diante do que Deus está fazendo na alma, na história do outro. Fazendo no outro, Deus está me convidando, te convidando. Nós não somos o único lugar onde Deus fala e acontece. Deus fala e acontece também no outro. E é possível ver, possível ouvir, tudo isso é graça para a nossa santidade, para a nossa salvação. E aí quem sabe, juntando olhos com os orelhas, a gente pudesse fazer, se caso fosse ou for hoje, o que o Salmo fez. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Se você se sente infeliz na vida, se você se sente em estado, Deus me livre, de maldição, de desgraça, de distância, sem rumo, sem vez, sem voz, quantas pessoas estão se sentindo assim? Infeliz que sou. Mas onde é que arruma força para gritar? Naquilo que vai ouvindo e naquilo que está vendo. Hoje é um dia de um grito, para muitas almas e corações. O grito do infeliz. O grito de quem desamarrou a vida de Deus e agora está aí, não sabe se vai, não sabe se fica. Este infeliz gritou a Deus, foi ouvido. Deus grita, Deus escuta o grito de quem, apesar de infeliz, crê e quer mudar de opinião, quer entrar na vinha. Vamos ficar em pé?